sejam bem-vindos a mais uma edição. Nós do Agrofag agradecemos a presença de vocês aqui nesse domingo. Bom dia, professor Celso, tudo bem com o senhor? Bom dia, Daniela, tudo bem? Um bom dia a todos. E esses são os destaques da edição de hoje. Empreendedorismo no agronegócio. Em Cascavel, o casal investe na produção de frutas desidratadas e encontra um mercado promissor. E em Rio Claro, no interior de São Paulo, outro exemplo de criatividade na produção de frutas, dessa vez destinadas para cosméticos. Colheita do feijão no Paraná sofre com os impactos da chuva, mas a expectativa é de uma boa produção. Plantio a lanço com drone. Hoje vamos mostrar como é feito por esse sistema um mix de cobertura de aveia e nabo sobre o milho já crescido. Escritório de compras do Agro completa 2 meses e já apresenta resultados para a agricultura familiar. Produtor pede orientações sobre como controlar pragas na plantação de copos de leite e o Agrofag responde. Agricultor manda vídeo mostrando a colheita da mandioca na várzea, lá em Manacapuru, no Amazonas. E você vai saber mais sobre as trufas brasileiras, que são raras, mas podem custar mais de R$10 mil o quilo. A edição de hoje começa agora. Começamos o programa falando de um item tradicional na mesa dos brasileiros, o feijão. A colheita no Paraná está em 75% aproximadamente, segundo informações do DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado. A produtividade média das lavouras foi afetada por conta da distribuição irregular de chuvas. Ainda assim, a expectativa é considerada boa para essa segunda safra. São esperadas 545 mil toneladas do grão. Esses vídeos foram feitos na propriedade do seu Luiz Galon, que fica em Rio do Salto, distrito de Cascavel. Ele plantou 16 hectares de feijão tipo preto, da cultivar Urutau do IDR Paraná. O produtor explica que a colheita atrasou por conta das chuvas da última semana e que o grão está com alta umidade, em torno de 30%. Estamos meio apreensivo aí com a chuva aí, que não está dando de colher, aí está com bastante umidade, está dando 30% de umidade, é bastante desconto. Mas vamos tentar salvar aí o pouco que tem aí para ver se nós quitamos as contas aí. Seu Luiz nos conta ainda que, apesar do atraso e da umidade dos grãos, a expectativa de colheita é boa, 80 sacas por alqueire, que equivalem a 33 sacas por hectare. A lavoura do seu Luiz faz parte da área plantada nessa segunda safra no Paraná. No total, foram 299 mil hectares. 60% foi cultivada com feijão de cor e 40% de feijão preto. Por conta da irregularidade na distribuição de chuvas no Paraná, houve redução na expectativa de produção. Serão 545 mil toneladas, 8% a menos do que era previsto inicialmente. Como explica o analista do DERAL, Metódio Grosco. A segunda safra de feijão está em plena colheita, nós já avançamos bastante, já estamos com 74% colhidos. Na semana passada fez um tempo um pouco prejudicial da questão da colheita, mas passou, foram 4 dias de chuva. Então, já melhorou o tempo e os trabalhos de colheita já retornaram, está em pleno vapor. O preço da saca de 60 quilos do feijão de cor está na faixa dos R$ 245. Já a de feijão preto, R$ 199. Os preços caíram em relação a março, período inicial da safra. Nós estamos com uma safra considerada normal, apesar de pequena redução na produtividade. Mas tem outros estados que também estão colhendo, como Minas, Bahia, e é excesso de oferta nesse instante. Então é normal cair, todo ano acontece a mesma coisa, né? Os preços se reduzem e depois eles tendem a melhorar, estabilizar daqui por diante. Em relação à produção, ela consegue suprir a demanda aqui do estado do Paraná ou a gente precisa trazer feijão de outros estados ou até mesmo sobra para fazer a exportação desse produto? Veja bem, nós temos uma produção muito boa. O Paraná é o primeiro produtor nacional de feijão. Somando as 2 safras, nós participamos em torno de 25% do total nacional. O Paraná exporta muito feijão para outros estados. Nós somos autossuficientes e exportamos para outros estados.
Professor, esse é o cenário, então, né, da colheita do feijão agora no Paraná. Correto. Nós temos 3 safras de feijão, né? Nós estamos na colheita da segunda safra, no final da segunda safra, né? Houve alguns intempéries aí que caiu um pouco, atrapalhou um pouco a produtividade, né? Mas a colheita está correndo bem, certo? E o que acontece? Estamos no momento de colheita e o agricultor já está repassando esse material. Então é uma queda de preço do produto no mercado, né? E isso deixa o agricultor um pouco descontente. Mas isso é questão de oferta e demanda. O escritório Compra Agro é um espaço pioneiro no Brasil, que trabalha para auxiliar e apoiar produtores rurais na comercialização de seus produtos, além de oferecer treinamentos e assessorias para facilitar a participação em compras públicas e privadas de alimentos. Desde a inauguração há 2 meses, o espaço que funciona no Sindicato Rural tem ampliado as oportunidades, principalmente para os agricultores familiares da região. Saiba mais. Seu José é agricultor familiar no assentamento São Francisco, em Cascavel. Ele é proprietário de uma área de 14 hectares onde cultiva morangos. Atualmente, a produção média é de 4 quilos ao dia. E como que é o dia a dia do senhor aqui? Como que funciona a parte de toda a produção aqui? Aqui você está vendo aqui o serviço que dá, né? Fazer a limpeza, né? Fazer limpeza nas folhas, passar produto. Vamos supor, no caso, a adubação é por fertirrigação, então é mais fácil, né? Mas sempre tem serviço, sempre é colheita, é entrega, é correria. Precisa ter todo o cuidado especial mesmo. Ah, sim, tem que estar cuidando, né? Tem que estar limpando, senão não produz, né? E se facilitar também nos produtos, entra algum fungo, alguma coisa e acaba com o morango, né? E a colheita, no caso, o senhor faz uma vez por semana ou mais? Não, é o máximo cada 2 dias, né? Quando a produção está grande mesmo, eu faço todo dia. Mas se não, cada 2 dias. Outra dificuldade é ter que se dedicar não apenas ao cultivo e aos cuidados diários em sua propriedade, mas também à busca por vendas para não perder a produção. A gente faz tudo, né? Tem que fazer a limpeza, tem que cuidar do morango e fazer a venda. É aí que entra os benefícios, então, do escritório Compra Agro. É o que a gente espera que venha a somar, né? Porque eles vão fazer uma intermediação, né? Vamos supor, se eu não tenho aonde colocar, eles vão poder me auxiliar na venda do meu morango. O escritório Compra Agro funciona como um ponto de encontro entre produtores e compradores, permitindo que os agricultores concentrem seus esforços na produção, enquanto os especialistas do escritório cuidam da negociação e toda a documentação necessária para a venda dos produtos. Neste momento inicial, o escritório está focado em construir uma base de dados e mapear os agricultores familiares do município e tem conquistado cada vez mais produtores rurais interessados, que têm buscado esclarecer dúvidas e obter informações sobre como o projeto pode colaborar com novas formas de venda dos produtos cultivados. O pessoal ele tem buscado, né, tem interesse, na verdade é uma dificuldade que o produtor tem, entre produzir e comercializar fica difícil essa dinâmica, né? Ele tem que sair do campo e sair buscar comercialização. Então, a partir das necessidades, de como ele já comercializa e quais seriam as novas possibilidades, a gente vai tentando fazer esse link. O escritório conta também com o trabalho da Dora, responsável pelo setor jurídico na resolução das questões burocráticas enfrentadas pelos produtores, garantindo que os agricultores tenham todas as documentações necessárias para participar das licitações e fechar negócios. O escritório Compra Agro tem consolidado parcerias importantes para o seu funcionamento. A demanda está muito boa, até nos surpreendeu. Nós inauguramos o escritório no mês de abril, já temos contactamos já com 200 produtores, 39 já vieram aqui no sindicato e já estamos auxiliando eles na venda de seus produtos, porque nós sabemos que o produtor rural, ele sabe produzir muito bem da porteira para dentro, mas da porteira para fora ele precisa de auxílio. Então, qual é esse auxílio? Aí que entra o escritório de Compras Agro, que é encontrar fornecedores para que ele possa colocar o seu produto. Os benefícios, porque o produtor hoje ele sabe produzir. Ele não sabe vender ou não tem o tempo também para sair correndo atrás do comércio. E aqui eles vão tentar pôr o meu produto. Então, no momento que eu não tenho aonde colocar, eu contacto o escritório e eles vão me passar o pessoal que interessa o meu produto.
Professor Celso, e agora é hora da gente conversar com os nossos amigos agricultores que nos acompanham em todo o país. Essa semana nós recebemos um vídeo do produtor rural Rosivaldo Bandeira, ele de Manacapuru, cidade que fica no Amazonas. Olhem só, o Rosivaldo mostrou um momento que está colhendo a mandioca, inclusive com a ajuda da esposa e da filha. Dá uma olhada. Olha aí, ó. Ah, essa daqui tá mais bonita, essa aqui parece que tá mais carregada aqui, ó. Mandioca aqui da várzea. Tem que tirar o barro. Olha aí, tira o barro, quebrou um ali, ele tá tirando o buraco. Que não pode estragar nada, mano. Aproveitar tudo. A várzea, a mandioca da várzea. Esse daí não tá prestando, não. Pode quebrar? Não. Vai. Tá na cara. Professor Celso, Rosivaldo foi um dos produtores que interagiu com a gente nas redes sociais a partir do assunto que gerou muito interesse, né, da produção de mandiocas. Você veja bem, Antoniela, né, a importância do programa nesse relacionamento, né? Alguns manejos da cultura que é feito aqui pode servir para outras pessoas que estão em outras áreas do Brasil. E então esse intercâmbio de ideias, né, é muito interessante, que vai promover as produtividades, melhorar a produtividade da mandioca, né? É isso aí. E agora temos uma pergunta de um produtor que nos acompanha pelo TikTok. Ele assistiu a reportagem que mostramos com a Evandra, que é lá de Toledo e tem uma linda plantação de copos de leite. Aqui estão algumas imagens da reportagem que a gente fez com a Evandra. Olha só a beleza, né, desses copos de leite, professor. Lindas fotos, lindas. Isso mesmo. Essa reportagem chamou bastante atenção nas redes sociais e gerou centenas de comentários, inclusive alguns deles com perguntas. Olha só essa daqui. Plantei muito em volta da lagoa, provavelmente as lagartas, lesmas e vaquinhas matavam. Como controlar? Então, nós voltamos a conversar com a Evandra para perguntar como o seguidor pode fazer o controle das lesmas na propriedade. Veja só o que ela recomenda. Olá, seguidores do Agrofag Rural. Estou aqui numa plantação de copo de leite para responder uma pergunta de um seguidor. Como fazer o combate de lesmas? Na minha plantação de copo de leite, eu controlo as lesmas com cal virgem. Para fazer a aplicação, deve-se usar luvas e manga comprida, porque o cal virgem, ele resseca a pele. Então, vamos fazer aqui uma pequena demonstração da aplicação do cal virgem sobre a lesma. Agora, inverno não tem tanta incidência de lesmas. É mais no verão que ocorre e elas destroem a folha, elas acabam estragando a folha. Na flor elas não causam dano nenhum, mas é mais na folha. Veja só o que acontece com uma folha de copo de leite sugado pela lesma. Muito bem, a gente agradece a Evandra pela atenção e disponibilidade mais uma vez aqui no Agrofag. E se você quiser participar do programa, envie a sua pergunta para a nossa equipe. Pode ser nas redes sociais, no canal aqui do YouTube e também no nosso WhatsApp pelo número 4533213970. Participe com a gente. Há 2 semanas recebemos uma reportagem sobre o plantio de aveia a lanço realizado com drone sobre uma plantação de milho já bastante desenvolvida. Hoje nós vamos acompanhar o plantio de um mix de cobertura composto por aveia e nabo, feito a partir do mesmo sistema a lanço, com um drone em uma área da Fazenda Escola. Quem acompanhou a operação foi a Isa. Hoje nós estamos aqui na área da Fazenda Escola com o Gabriel, fazendo uma aplicação de mix de cobertura no milho com drone. Gabriel, qual que é o objetivo dessa aplicação hoje? Então, Isa, como a gente comentou, o objetivo é a gente fazer o espalhamento desse mix de cobertura, visando que o milho ele já está num estado vegetativo bem avançado, para a gente ganhar tempo. Depois que você for tirar a cultura,
você já tem uma cobertura bem estabelecida, seria no caso com esse mix, que é de aveia e nabo. A área aqui que você está fazendo a aplicação, ela tem 5.000 metros quadrados, né? E são 2 doses. Quais são elas? Exato. Em conversa com o professor Helmut, a gente achou interessante fazer testes com 2 taxas, né? Uma de 50 quilos por hectare e a outra com 70 quilos por hectare. São 2 parcelas, então, como a Isa disse, de 5.000 metros. E posteriormente a gente vai fazer a avaliação da germinação dessas sementes, ver como ficou essa cobertura, tendo em vista que o milho já está bem fechado, né? E em relação ao drone, qual que é o modelo dele, como que é? Muito bem, esse aqui então, ele é um DJI Agras T40. A capacidade de tanque dele para o líquido é de 40 litros ou 50 quilos. O tanque de sólidos, a gente fez aí a remoção, provavelmente vamos ter algumas imagens, colocamos o tanque de sólidos nele, capacidade também de 50 litros, porém como a aveia e outros mix de produtos normalmente tem um volume maior, ele tem capacidade aqui de 70 litros, né, para abranger uma carga maior, porém com o mesmo peso. E o tempo de aplicação também super rápido, né? A gente viu que após ele finalizar a missão, ele dá para nós um resumo dela, né? Por exemplo, quantos quilos que gerou essa aplicação nessa área, nessa parcela, e o tempo que ela decorreu. No caso, foram 3 minutos aí aproximadamente cada uma das parcelas, né? Gabriel, em relação à aplicação, o drone ele é capaz de fazer outros tipos de aplicação com outros insumos, né? Ou só com os mix mesmo? Sim, com certeza. Na verdade, você já tem uma abrangência muito grande, seja do próprio mix de cobertura ali com aveia e o nabo, fazer a dispersão de uma braquiária, boro, até mesmo algum produto nitrogenado, que algumas vezes vai numa dose maior, porém você pode estar parcelando e tal, numa situação de não ter a possibilidade de entrar com algum outro equipamento, né, visando a questão do amassamento, que é onde o drone ganha espaço. E a aplicação do mix, vocês estão fazendo bastante, está sendo bem aceito aqui na região, como que tá? Então, na verdade, é uma coisa que de início o pessoal visava o drone mais para pulverização. É o que ele ficou mais conhecido, né? E quem já tem uma ideia de trabalhar aí visando deixar uma massa dentro sobrepondo aí a cultura, o pessoal começou a se interessar por essa possibilidade de fazer a dispersão de um mix aí, ganhar tempo e deixar uma massa foliar bacana, uma matéria orgânica para o solo. Então tem ganhado muito espaço sim, essa parte de você trabalhar com uma semente de cobertura ou até mesmo de alguma nutrição aí com o drone. Então, Gabriel, muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente. E você aí de casa, se quiser saber o resultado, nós vamos mostrar aqui para vocês no Agrofag, após a colheita do milho e também nas redes sociais, @agrofag. E eu aproveito que a Isa acabou de mostrar o trabalho do Gabriel para convidar você que nos acompanha para assistir a um trecho do nosso videocast, o Agrocast Fag, com a participação do Gabriel e do Fernando Padilha, eles que são consultores técnicos da ADS em Cascavel. No bate-papo, nós conversamos sobre a viabilidade do uso de drones para aplicação. A gente separou um trecho para mostrar aqui para vocês. O atrativo deles, a princípio, é esse. Né? É a questão do amassamento, é a questão dele conseguir pagar o próprio equipamento com o que ele estava deixando de ganhar e agora conseguindo colocar no bolso, né? Além de questão de revisão de atropelido, diesel, todo ali o deslocamento, a questão, choveu hoje, choveu a semana inteira, a gente teve casa aí aqui na região nossa de 40 dias de chuva, às vezes dá um intervalo ali de meia hora, secou a folha, autopropelido, trator, ninguém entra. O drone, você tá ali, secou a folha, meu amigo, você pode colocar o bichinho para voar e você vai conseguir fazer a aplicação. Então, assim, além da rendabilidade do amassamento, se você consegue fazer a aplicação na hora certa, se você sabe que a agricultura tem que ser naquela hora, naquele tempo, você consegue ganhar ainda mais dinheiro fazendo a aplicação na hora certa. Então, hoje, o grande atrativo, com certeza, é o amassamento. Que o amassamento já é alguma coisa que ele vai conseguir diminuir custo no equipamento dele e já vai conseguir aumentar a rentabilidade. Então, já é algo ali que vai acontecer já de princípio, só de ele adquirir essa máquina, no ato, entendeu? Fora essas outras opções aí que o drone fica no autônomo, né? Conforme a gente comentou na abertura do programa, a questão da aquisição desse drone de pulverização, ele é interessante, cara.
Como o Fernando disse, o principal ponto que a gente bate na tecla é o amassamento. Aí você começa a entrar numa discussão muito mais aprofundada, né? Que é a possibilidade de você entrar ali num cenário pós-chuva. Se você ponderar hoje a aquisição de um drone, muitas vezes comparada aí a outros equipamentos que você tem de pulverização, um equipamento hoje de arrasto, ele já tem um valor que quase se equipara. E aí, se você coloca ainda mais um trator, entra nos pontos aí de depreciação, investimento, pneu, deslocamento, a gente se arrisca a dizer até o seguinte: o drone acaba sendo uma tecnologia barata pelo quão avançado é a tecnologia embarcada nesse equipamento, né? Todos os episódios estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Aproveite e se inscreva para ver quando quiser. E também acione o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. O endereço é youtube.com/agrofag. Tá na hora de ver os preços das principais commodities no mercado agrícola. O valor da saca da soja em Cascavel, R$ 121,00. A saca do milho, R$ 50,00 e a saca do trigo, R$ 68,00. No próximo bloco, 2 exemplos de criatividade na produção de frutas. Um em Rio Claro, no interior de São Paulo, de uma empresa que fabrica produtos cosméticos à base de frutas exóticas, e outro em Cascavel, que é feito na garagem de casa e que agrega muito valor às frutas a partir da desidratação. É daqui a pouco, aqui no Agrofag. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVet FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. Agora você vai acompanhar aqui no Agrofag 2 exemplos criativos de empreendedorismo no agronegócio. Começamos por uma empresa familiar aqui de Cascavel que descobriu um nicho de mercado bastante interessante, a comercialização de frutas desidratadas. A iniciativa é do casal Priscila e Marcos. A produção começou há cerca de 3 anos e a ideia agora é ampliar o negócio. Foi buscando praticidade que o casal apostou na produção de frutas desidratadas. Priscila é formada em tecnologia de alimentos e tem mais de 15 anos de experiência na indústria alimentícia. Pesquisando as tendências do mercado, percebeu que havia um campo se abrindo. E aí encontrou mais uma paixão. Descobriu que era possível preservar o sabor e os nutrientes dos alimentos por meio da desidratação. Eu e meu esposo criamos a Prisma Desidratados, né? Priscila e Marcos, né? O nome já diz tudo, né? Nós trabalhamos junto e, assim, como eu vim da área de alimentos, né? Eu sou apaixonada pela parte de industrialização de alimentos, eu queria ter uma fábrica de alimentos. Então, eu vi na parte dos desidratados, assim, uma oportunidade de trabalhar mais próximo de casa, ficar próximo ao meu filho, né? Que eu tenho um pequenininho, né? Hoje em dia ele tá com 6 anos. Quando a gente começou, ele tinha 3, né? Então, para ficar bem mais próxima a ele, então eu vi uma oportunidade de empreender
produzir um alimento seguro e saudável, né, com qualidade e poder ficar junto com ele. No processo de produção é preciso estar atento aos detalhes, pois até mesmo pequenas alterações de cor podem comprometer a qualidade. É aí que entra o trabalho cuidadoso do Marcos, na hora de selecionar os produtos. A gente já fez alguns testes pedindo para alguns fornecedores trazerem para a gente, né? Mas chegava aqui, vinha, no caso, uma caixa de maçã. Vinham ali, acontecia de metade da caixa tá com, não sei, aquela qualidade toda que a gente precisa, né? Então isso foi um fator que a gente decidiu, vamos até o nosso fornecedor, procura as frutas de melhor qualidade, né? E digamos assim, é um trabalhinho a mais, mas no final do processo ele vale a pena. De acordo com a demanda de pedidos, são selecionados a matéria-prima para a produção do dia. Hoje, vamos acompanhar a desidratação do abacaxi e da laranja. Laranja e abacaxi, que é um pedido, faz toda a higienização da fruta. Então, primeiro faz um esfregaço na fruta, que é a retirada das sujidades maiores. Depois deixa essa fruta imersa numa solução clorada, né, de hipoclorito de sódio, para fazer a desinfecção, né, e não ter nenhum perigo para o consumidor. Após a sanitização do produto, vai para o processo de retirada da casca e fatiamento do abacaxi. O casal vai dividindo as tarefas, que são todas de forma artesanal. No caso do abacaxi, a gente tira a casca e tira toda a parte que não é palatável para a fruta, que no caso aqueles olhinhos ali, então a gente tira para ficar melhor, mais gostoso ao apresentar para o consumidor. O processo da laranja também é similar. Primeiro faz a limpeza, corta em fatias finas e remove as sementes. A única diferença aqui é que não precisa retirar a casca. Após todas essas etapas, são colocadas de forma ordenada nas formas. E em seguida, vai para a máquina de desidratação. A desidratação ela é um processo, como ela é totalmente natural, ela é feita numa máquina, né, elétrica, mas é um processo natural, ela é um processo mais lento, né? Então a gente utiliza tempo e temperatura e um ar forçado para a questão da desidratação. Hoje, qual que é a média de tempo? 24 horas. 24 horas. Isso. Tem frutas que vai menos tempo, então morango, kiwi vai menos tempo, né? Mas, por exemplo, a laranja, o abacaxi, em média 24 horas. E a temperatura, no caso? A temperatura varia também muito de acordo com a fruta. A gente utiliza rampas de temperatura, né? Então, assim, depende muito da fruta. Se é uma fruta mais sensível, utiliza uma temperatura de 40, 45 graus até 60. Se é uma fruta mais, assim, resistente, né? A gente consegue utilizar uma temperatura de 65, 70 graus. Depende muito da maturação da fruta. Então, a gente faz essa avaliação visual da fruta, olha ela, vê, sente como ela tá, se ela tá bem madura, se ela não tá, e daí aplica as rampas de temperatura. A questão do clima influencia também? Influencia. Dias chuvosos, a questão da desidratação, porque a retirada de umidade leva um pouco mais de tempo, mas é possível fazer com a mesma qualidade, mas que você leva um pouquinho mais de tempo. A desidratação é obtida pela perda parcial da água da fruta madura em pedaços, atingindo um teor de umidade final que varia de 15% a 20%. O casal trabalha com uma produção de 80 quilos por semana em média. Isso que rende mais ou menos uns 20 quilos de produto final no final da semana. Depois de passar 24 horas nesta máquina desidratando a fruta, o produto é embalado, rotulado e está pronto para comercialização. Atualmente, a Prisma atende estabelecimentos que comercializam produtos naturais, lojas de conveniências e também faz vendas online. E aqui a gente tem os snacks, né? Para provar o abacaxi, que pode ser consumido dessa forma, a laranja e o limão, que pode ser utilizado para água saborizada, a maçã, que é muito consumida como snack, a manga. Com a missão de proporcionar uma experiência gastronômica saudável,
O casal sonha em expandir o negócio para todo o Brasil, conquistar o paladar de mais pessoas e se tornar uma marca reconhecida no setor de alimentos desidratados. Nós temos uma empresa pequena, né, artesanal, e nós prezamos muito pela qualidade. Acho que a nossa perspectiva é cada vez se tornar mais conhecido no Brasil, né, referência em qualidade, né, principalmente por fornecer um alimento seguro, né, bonito, saudável, livre de açúcares e conservantes, mas crescer, com certeza. A gente quer crescer muito em relação a isso. A gente está lançando nosso e-commerce, né? E assim, com certeza a gente vai conseguir atingir principalmente públicos mais distantes, né? Com a questão do e-commerce, né? Para atender mais público e vender mais. Então, acho que esperamos aí crescer pelo menos uns 15% no próximo ano. Para quem tem essa vontade, esse espírito também de empreender, qual que é a dica? Tem que se dedicar, não adianta. Achar que empreender, eu não vou receber ordem de ninguém, tem esse compromisso, acorda cedo, muitas vezes nem dorme, e é dedicação. Empreender é dedicação total. Tá aí um ótimo exemplo de empreendedorismo, né, professor? Uma oportunidade de negócio, né? Tem que ter perseverança, né? E insistir no negócio. E se precisar de alguma ajuda, tem o pessoal do Sebrae, que é bom em planejamento e marketing, né? É isso aí. E nós temos também outro exemplo agora. Só que esse, na verdade, é lá de Rio Claro, no interior de São Paulo. Temos algumas imagens para mostrar aqui. Esse é o pomar Estância das Frutas, que possui cerca de 3.000 variedades de frutas exóticas. Olha só, a gente pode ver um exemplo delas aí, né? Essa também é uma iniciativa que nasceu na família, de uma experiência conjunta entre pai e filha. Uma história bem interessante que a gente vai acompanhar agora. É sobre isso que eu converso com a Sabrina Sartori, que está lá em Rio Claro, no estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Sabrina. Obrigada. Hoje a gente vai conversar, então, sobre a sua empresa, a Madame das Frutas, e toda a sua história, né? A história da sua família, que começou com o seu pai cultivando frutas bem diferentes. Eu quero que você já comece contando essa história pra gente. Esse pomar já tem mais de 30 anos e hoje conta com mais de 3.000 espécies frutíferas. Lá nós temos frutas dos 5 continentes e dos 5 biomas brasileiros. Já virou uma tradição familiar e com essa tradição chegamos aqui na nossa linha de cosméticos. Muito bacana. Você seguiu, então, os passos aí do seu pai, né? Que você comentou há 30 anos já, nesse pomar, na ideia de cultivar frutas. O que motivou ele a buscar algumas frutas que são diferentes, dos 5 continentes, como você comentou? Na verdade, ele gosta muito de frutas, né? Meu pai é médico e sempre buscou uma alimentação saudável. Então, ele começou plantando e aí vai conhecendo amigos, vai fazendo uma rede de networking, vai trocando frutas. E aí, quando ele foi ver, se deu conta, já tinha chego nas 100 unidades, 200, 300 e hoje já estamos aí com 3.000 espécies. 3.000 espécies de frutas não é um número baixo. A gente tem que parar para pensar que cada uma delas tem as suas características, tem a sua forma de manejo, os próprios pés, né, também exigem cuidados específicos. E como começou a ideia de você transformar a produção dessas frutas, que poderiam ser comercializadas in natura, né, ou até mesmo para a produção de receitas para alimentação, em cosméticos? Como que vocês tiveram essa ideia também de transformar tudo isso na parte dos cosméticos? Na verdade, eu cresci nesse pomar. Então, para mim, essas frutas que para as pessoas são tão exóticas, tão diferentes, para mim era comum. E aí, por exemplo, no caso da pitaia, uma fruta que eu acho linda, acho saborosa, gosto muito dela, eu me deparei que não tinha nenhum produto com extrato de pitaia. E como eu sou uma pessoa muito vaidosa, foi quando eu tive o insight de falar, poxa, por que não? Aí eu acabei criando uma linha que eu mesma queria utilizar. E aí foi quando nasceu a nossa marca. Lá em 2013, é isso, né? Lá em 2013. A ideia a gente já teve antes até, né? Já em 2010, já comecei a estudar sobre as frutas, já comecei a pesquisar sobre as vitaminas, os benefícios dela na pele. Aí até a gente desenvolver, conseguir fazer a extração dela e colocar no produto cosmético, vão aí de 2 a 3 anos. Uhum. Você citou
o exemplo da pitaia, né? Hoje são 24 produtos que vocês têm na empresa e cada um deles tem a sua composição com algumas frutas diferentes. Além da pitaia, quais delas a gente pode citar aqui para quem está nos acompanhando, Sabrina? Podemos citar o sapoti, uvaia, jaracachá, mandacaru, grumichama, néspera, cambuci, mangostim, rambutã, buriti, andiroba, feijoa, baru, enfim. São várias várias. frutas aí que eu acho que a maioria nunca ouviu falar. É isso mesmo. E essas frutas todas se adaptaram bem à região aí de Rio Claro, né? Todas produzem bastante no pomar. Como é que vocês fizeram também para alcançar esse equilíbrio, para que elas produzissem com bastante vigor, com bastante saúde? Sim, se adaptaram super bem. Claro que tem uma ou outra que realmente, ou que é um clima muito tropical, ou um clima muito frio, mas na média a maioria se adapta muito bem. Porém, quando elas são pequenininhas, elas ficam lá no viveiro ou no sementário. Então, a gente cuida, a hora que ela já tem um tamanho bom para a terra, que ela já consegue se virar sozinha, que é quando a gente faz o plantio. E mesmo assim, se está muito frio, a gente ainda tem que telar, ou se está muito calor, a gente tem que ver a região que a gente vai plantar, né, para ela não ficar num sol muito exposto. Então, a gente vai remanejando e estudando a área ali na fazenda que a planta se adequa melhor. Então, a gente vai fazendo esse estudo e aí, no fim, elas se adaptam. Umas mais no sol, umas mais na sombra. E aí, a gente vai cuidando aí com muito carinho. Isso é bem interessante. Vocês têm acompanhamento com algum profissional, algum engenheiro agrônomo que auxilia na produção também? Não, na verdade, meu pai gosta muito, né? Como ele é da área da biológicas, ele entende muito, estuda muito. Ele é autor de vários livros também. Já escreveu um livro de titular Uvaia, escreveu um que chama Grumichama, escreveu um que chama Frutas Brasileiras e Exóticas, e o último que ele lançou chama Frutas e Saúde. Então, ele mesmo acabou estudando muito sobre as frutas e consegue aí cuidar delas. Que interessante isso, né? O seu pai aí veio da área da medicina, se interessou também por pesquisar mais sobre a produção de frutas e acabou se tornando o principal negócio hoje seu, né? Da sua família também? Sim. Eu que toco a empresa, né? Eu que acabei desenvolvendo e criando a empresa. Então, ele fica mais com o hobby, que é o pomar, com as frutas dele, que é a paixão dele. E a minha paixão passou a ser o mundo dos cosméticos. Muito bem. Sabrina, eu acho que algo interessante que é bacana da gente destacar aqui é que lá em 2013 vocês também foram aí os pioneiros em utilizar do extrato da pitaia para a produção de cosméticos e os primeiros do mundo. É isso, né? Sim, porque quando todos os nossos produtos são notificados na Anvisa. E quando a gente foi notificar, não tinha no banco de dados da Anvisa a fruta pitaia. Então, a gente teve que enviar laudo, análise do extrato, literaturas, para que eles pudessem inserir. Mas quando não tem no banco de dados da Anvisa, eles procuram também pelo banco de dados, que é o FDA nos Estados Unidos e o COSIN, que é na Europa. Caso já tenha sido cadastrado em algum desses dois, a Anvisa até acelera o cadastro no dela. E para nossa curiosidade, né, para nossa surpresa, não havia sido cadastrado nem no FDA e nem no COSIN. Então, isso até demorou mais. Então, posso dizer que somos a primeira empresa do mundo a utilizar o extrato da pitaia em produtos cosméticos. E depois também isso aconteceu, a mesma coisa com a uvaia, com o sapoti, com a grumichama, com o cambuci, com as demais frutas que a gente trouxe para a linha também. Muito legal. A sua experiência com cosmetologia também ampliou o seu olhar, né, para as frutas, ampliou toda a característica de cada uma delas que você pôde agregar para os seus produtos. Inclusive, você compartilha muito dessas informações no seu perfil no YouTube, na sua página, né, Madame das Frutas, que há 5 anos já começou com bastante conteúdo e informação de qualidade nessa área da cosmetologia também, né? Sim, o pessoal tem muita curiosidade, né? Que às vezes a gente fala, por exemplo, sapoti. Mas como é essa fruta? Como se consome essa fruta? Como é a característica dela? Como ela por dentro? Então, sempre que eu tinha um tempo, eu acabava mostrando essas frutas. É que com a loucura do empreendedorismo é um pouco difícil conciliar tudo. Mas as pessoas gostam e têm muita curiosidade de saber como é a fruta. E a gente, na verdade, quando olhamos a fruta, a gente sempre pensa quais são os benefícios para consumo, né? E aí, depois que eu passei a estudar cosmetologia, eu comecei a olhar os benefícios dela para uso tópico. Quais são as vitaminas boas para a pele, não só para o consumo.
Então, isso foi muito legal, que ampliou a visão sobre como eu olho as frutas. Isso é muito interessante mesmo, Sabrina. Não somente, por exemplo, as vitaminas, mas no caso a gente também trouxe uma linha de perfumaria, que é muito interessante, porque as frutas também são perfumadas, né? Sim. Aí a gente lançou o nosso lip tint com o extrato da pitaia pink, para causar essa coloração, por exemplo, nos lábios. E agora esse ano a gente quer ampliar a nossa linha de maquiagem. Então, a fruta, ela não é só benéfica para a pele no sentido de vitaminas, mas ela também pode ser usada para perfumar, ela pode ser usada para colorir. Então, isso é muito legal, que lá no pomar eu começo a estudar quais frutas e quais características ficam legais para um produto cosmético. Que legal, que interessante de saber. Essa ideia de ampliar a produção, por exemplo, com mais produtos, com mais frutas também é uma ideia de vocês? Daqui para frente vocês pretendem também criar novas ideias de produtos e também para essa área da perfumaria com demais frutas? Qual é a ideia daqui para frente? Sim, a ideia é ampliar. Hoje a gente pretende terminar o ano aí em torno de 30 produtos e depois, se Deus quiser, ter a nossa primeira loja física. Que show! Hoje em dia vocês trabalham em formato de parceria, né? A empresa de vocês, ela utiliza aí de alguns serviços prestados por outras equipes parceiras e hoje esse trabalho é terceirizado, vocês ficam com a produção do pomar e também com a administração, é isso, né? Exato, correto. Toda a parte administrativa é nossa e a manutenção do pomar também. Então, as empresas de embalagens, por exemplo, dos produtos, de fazer essa extração das frutas, é tudo terceirizado. Isso, a gente buscou parceiros que são produtores dessas frutas, né? Exatamente para não levar o pomar à exaustão, porque lá é uma preservação. Então, aí a gente tem os parceiros das frutas, mas também temos todos os demais parceiros que envolvem um produto final na gôndola, né? Que é a fabricação, a embalagem, rótulo, adesivagem, transporte. Então, é uma cadeia aí de parceiros para que a gente consiga ter a nossa linha funcionando corretamente. Sabrina, para a gente finalizar a nossa entrevista, que eu acredito que muita gente deve estar se perguntando como a produção de frutas mexe tanto com a sua sensibilidade também, né? O seu contato com os pés, a sua memória afetiva enquanto criança, crescendo no meio dessas árvores, né? O seu pai e a sua mãe também incentivando a você a lidar com as frutas, frutas exóticas e também o manejo da fruticultura no geral, te fazem ter um contato diferente com a natureza, o que você também espera e acredita que as pessoas também possam valorizar mais esse lado da fruticultura? Com certeza. Na verdade, um dos objetivos da nossa marca é levar o conhecimento dessas frutas para as pessoas. Por exemplo, a gente lançou a linha de uvaia, que é uma fruta brasileira da Mata Atlântica, e a maioria não conhece essa fruta. Então, passou a conhecer utilizando os nossos produtos. Fizemos aí um perfume de mandacaru, que é uma fruta brasileira do Nordeste, deliciosa, as pessoas também não conhecem. Então, nosso objetivo é levar perpetuar esse legado aí de uma preservação frutífera maior do Brasil e também fazer as pessoas conhecerem um pouco dessas frutas, né? Valorizarem o que é nosso, acabarem respeitando mais a natureza, né? Que está faltando muito isso. O fato de crescer no pomar, eu acabei adquirindo todo esse carinho pela natureza. Então, a gente acaba olhando com outros olhos. Muito legal. Sabrina, eu te agradeço demais por participar aqui com a gente, mas antes disso, também quero que você divulgue aqui as suas redes sociais, as redes sociais da Madame das Frutas. Toda a nossa linha, lembrando que é vegana e não testada em animais. O nosso site é www.madamedasfrutas.com.br. O nosso Instagram é @madamedasfrutas. Porém, no nosso site tem todas as nossas demais informações, como, por exemplo, telefone, WhatsApp, e-mail. E caso vocês não tenham anotado, o Instagram está lá também. É só clicar, cai direto na nossa página. A gente entrega para todo o Brasil e com certeza você vai receber com muito carinho na sua casa. É isso aí, muito bem. Tem QR Code na tela para quem quiser ser direcionado lá para o site da Madame das Frutas. E a nossa equipe toda agradece a participação da Sabrina aqui com a gente e até a próxima. Eu que agradeço, obrigada.
Que interessante, né? Essa história da família Sartori, lá de Rio Claro, que tem aí a produção de frutas exóticas. É muito legal, realmente, né, professor? Antonella, você vê, o agro tem muitas oportunidades, né? E esse de frutas exóticas é sensacional. Deve ser uma delícia passar nesse pomar e vendo essas plantas aí, né? Realmente, a produção dos cosméticos também, né? E o inverno começou, com ele as baixas temperaturas aqui no oeste. E para essa semana, como fica a previsão? Confira agora. Desde ontem, a estabilidade voltou a fazer parte do tempo das cidades do Paraná. O predomínio do sol e das temperaturas agradáveis seguem até os próximos dias, sem a indicação de chuvas consideráveis, conforme avalia o CIMEPAR. Em Cascavel, o dia amanheceu com sensação bem mais amena do que na última semana. Termômetros registram mínima próxima dos 15 graus. E até quarta-feira, as condições serão as mesmas. Céu claro e incidência direta de sol. A temperatura máxima ao longo desses dias é de 24 e a mínima de 14 graus. Já na região de Terra Roxa, sem indicações de tempo fechado também. O sol prevalece e as temperaturas permanecem agradáveis na cidade. 14 graus é a mínima e a máxima pode chegar aos 27. E em Foz, tempo estável, céu limpo e temperaturas que se elevam ao longo do dia hoje. Nessa manhã, sensação agradável e no restante desse domingo, temperaturas podem variar entre 18 a 25 graus. Os próximos dias seguem com céu claro e poucas nuvens. A mínima é de 15 graus e a máxima permanece em 25. Depois do intervalo, vamos mostrar como é a produção de trufas, alimento raro que pode custar mais de R$10 mil o quilo. É já já. Conectados ao mundo. Somos todos, somos um só, somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVET FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. Na cidade de São Bento do Sapucaí, que fica na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, funciona o Entre Vilas, um empreendimento que conta com diversos cultivos de produtos locais e que tem como filosofia a busca por alternativas para a produção de alimentos de alta qualidade. E foi lá que um alimento muito valioso foi identificado, as trufas. Da mesma família dos fungos, elas possuem sabor delicado e o aroma único, sem contar que são raras e o preço do quilo pode ultrapassar facilmente os R$10 mil. O Rodrigo Vilela é o responsável pelo local e eu conversei com ele para ver como ocorre a produção dessa especiaria. Confira! O assunto agora no Agrofag é a produção de trufas, um produto que é bastante valorizado, faz parte da alta gastronomia e eu vou conversar agora com um especialista nesse assunto aqui no nosso país, que é o Rodrigo Veraldi Ismael, diretamente lá de São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira Paulista, como dá para ver a imagem aí atrás, né? Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Antoniela. Prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Como eu citei, a trufa, ela é um produto de
alto valor agregado, né, Rodrigo? E muitas pessoas ainda têm muitas curiosidades também a respeito do cultivo de trufas. Eu queria que você começasse falando um pouquinho de como é que é a produção aí, porque além das trufas, toda a sua região aí, inclusive a Entre Vilas, o seu empreendimento, já tem esse foco mesmo da pesquisa, do estudo em diversas culturas diferentes aqui para o nosso país, né? Sim, nós aqui trabalhamos com a valorização dos produtos locais, né, e também buscamos as alternativas para poder atrair o público, o turista, né, que vem nos visitar, e isso faz com que a gente fique sempre investigando novas possibilidades. A questão da trufa veio há uns 3 anos atrás, na verdade em 2020, né, quando a gente estava, na época da pandemia, não estava podendo abrir o restaurante, estava com aquela disponibilidade de tempo e uma certa ociosidade, né? Não podia abrir, estava tudo fechado, e resolvemos procurar as trufas aqui de forma aleatória. Eu tinha isso em mente, esse pensamento, né? Eu imaginava que elas poderiam ocorrer, uma vez que a gente tem bastante árvore, que a gente chama de trufeira, né? Que são essas árvores, que são, em geral, árvores exóticas, que elas hospedam essas trufas, que são fungos, que nelas vivem em simbiose. Então, eu com essa convicção que poderíamos encontrar a trufa aqui, a gente acabou tendo a sorte de finalmente encontrar um exemplar, na época, numa castanheira, numa planta de castanha daquela tipo portuguesa, e isso facilitou muito, porque daí a gente realmente teve a convicção que elas estariam no nosso ambiente. Feito isso, nós começamos a procurar as trufas em outras árvores, e encontramos em carvalhos, em aveleiras e também em algumas espécies de pinos, que são plantas hospedeiras, né? Mas isso foi logo depois que a gente já tinha visto também na internet que haviam achado trufas no Rio Grande do Sul, embora outra variedade de trufa, né? Seria aí uma outra variedade que se instalou nos pomares de plantas de Nogueira Pecã, na região de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Muito bem, então essa descoberta no Rio Grande do Sul foi aí encontrada e identificada pelo Marcelo, né? O Marcelo que é também aí parceiro de vocês, Sulzbacher, é isso, né? Isso, Lá... o Dr. Marcelo Sulzbacher é um biólogo conceituadíssimo, ele é estudioso, né, do tema dos fungos em geral, e mais ainda nas trufas, né? Ele que nos, inclusive, orientou no começo, porque quando a gente estava procurando, a gente não estava achando as trufas corretas, estava achando as falsas trufas, e ele nos deu aí o veredicto quando encontramos a verdadeira finalmente. E o Marcelo já havia encontrado trufas no início de 2016, né, nos pomares de Nogueira Pecã, do Rio Grande do Sul, quando ele começou, então, esse trabalho e foi pioneiro na descoberta das trufas brasileiras. Entendi. Rodrigo, agora eu vou pedir para o Bruno, aqui, o nosso editor, colocar alguns vídeos de 2 das tuas parceiras aí também, 2 cachorrinhas trufeiras, né? A Biba e a Laika, que fazem esse trabalho aí de procura das trufas também, cavocam e cheiram e conseguem identificar esses produtos raros. Vamos soltar as imagens, então, para você me mostrar como é que funciona esse trabalho de vocês aí com o auxílio das cachorrinhas trufeiras. Vamos ver as imagens, então, como é que a gente consegue identificar aí. A gente tem que treinar, adestrar os cachorros, e quanto mais cedo, melhor, né? A Birba e a Laika, a Birba desde novinha, ela começou a ser adestrada, até no leite. A gente colocava um pouquinho de óleo de trufa para ela ir fazendo o printing, né, do aroma. E no caso a Laika já estava um pouco mais velha quando começou, mas era mais esperta que a nossa vira-lata, e ela é bastante rápida e assim astuta na caça de trufas, né? Mas é um processo de treinamento que envolve adestrar os cachorros com recompensa. Então, quando elas passam a encontrar, né, a trufa, através do aroma, porque elas estão enterradas, elas ganham uma recompensa. Isso tudo é feito, logicamente, com um trabalho de alguns anos até, não seria de um dia para o outro, né? Mas é um trabalho simples e divertido. Tem que ir acostumando eles com o cheiro, né? E aí elas passam a entender que é uma brincadeira. Quando você chama para caçar, eles sabem que vão ter uma recompensa. Então aí, no caso, a Birba e a Laika estão mostrando aí as habilidades dela, cavucando o solo e encontrando as trufas, né, no chão, somente com o aroma delas.
Somente com aroma. E como a gente consegue perceber ali, esse é um tipo de treinamento, Rodrigo, ou é algo natural, assim, que já aconteceu realmente? Porque a superfície onde estão esses fungos não é tão profunda assim, né? Ali a gente viu mais pela superfície. É um treinamento ou acontece assim realmente? Esse do vídeo aí é um treinamento, né? A gente está mostrando, está enterrando aí, no caso, uma trufa e chamando elas para encontrar, só para mostrar como que elas encontram com facilidade. Mas elas encontram-se assim, bem rente ao solo, elas não estão em grande superfície. Muitas vezes elas estão embaixo da palhada, às vezes elas não precisa nem cavucar, até com a mão você consegue tirar elas do chão. Normalmente elas ficam assim, nessa camada de folhas que ficam debaixo das árvores. Não precisa cavucar muito não, é normal até aparecer uma parte dela para fora da terra. Vamos falar sobre o alto valor agregado desse produto também. Raro de se encontrar e também de sabor muito marcante, né? Como é que é comercializado esse tipo de alimento na entrevilas e também muito valorizado na alta gastronomia, principalmente europeia, né? Sim, Antonella. A gente ainda não tem volume suficiente para comercializar essas trufas aqui. Mas aí está o exemplo de uma trufa lá do Rio Grande do Sul, né? Essa é a Sapucai, né? Que é as que o Marcelo encontrou. Você pode ver que ela tem um formato mais liso e ela é mais assim, mais clarinha, né? A parte interior da gleba, que a gente chama, né? Ela tem um aroma bem adocicado, bem frutado, né? Que é diferente um pouco das nossas que a gente encontra aqui. As nossas têm um formato um pouco diferente e um aroma diferente também. Nesse caso ainda são também as trufas gaúchas, né, dessa foto, né, a Sapucai, que a gente sempre compra do Marcelo. O Marcelo costuma ter uma quantidade boa de trufas na época da colheita, que vai de novembro até março, ele costuma colher essas trufas lá, né? Então essas são as trufas brasileiras que ocorrem no sul. Já essas são as nossas. Essas aí já é uma Tuberborg, né, que é a Biancheto, ela é um pouco mais regular. E a parte do interior dela, ela é um pouco mais escura, né, quando madura, e tem um aroma bem mais pungente de alho, de queijo parmesão. São aromas bem diferentes das que ocorrem no sul. Essa trufa que você falou, a Biancheto, por exemplo, para quem está em casa ter uma ideia e uma dimensão de quanto ela custa, hoje o quilo desse tipo de trufa está mais ou menos quanto no mercado hoje? Olha, as trufas, vamos dizer, o preço médio, né? Tem vários tipos de trufa. Tem mais de 10 espécies de trufas no mundo que são comercializadas. Mas considerando que elas estão entre a terceira trufa de maior valor no mercado, eu diria que pelo menos 8 a 12 mil reais o quilo é o preço dessa trufa Biancheto hoje no mercado. A do Marcelo, que é a Floridano, embora não tenha um mercado definido dela lá fora, mas aqui ela também está sendo praticada nessa faixa de preço, em torno de 8 a 12 mil reais o quilo. Obviamente que aí você tem o preço direto, né? Depois tem o preço dos atravessadores, o da revenda, que aí já não dá para dizer quanto que isso sai. Quem tem interesse em adquirir mudas, por exemplo, de trufas, hoje já é possível? Estamos aqui avaliando as nossas inoculações para ter a certeza que os fungos estão presentes. Em breve estaremos comercializando mudas, sim. Ainda não está oficializado, uma vez que a gente precisa ter a certeza que a técnica de inoculação vai funcionar, para que a gente possa disponibilizar essas mudas para o cliente de uma forma segura. Muito bem. Rodrigo, muito obrigada pelas suas indicações e informações aqui sobre a truficultura no Brasil. Até a próxima e a gente espera aí ver esse mercado cada vez mais se estruturando e um dia provar. Eu tenho muita curiosidade, nunca experimentei uma trufa, mas espero um dia provar. Logo, logo você vai aprovar uma brasileira. Isso aí, muito bem. Até mais, Rodrigo. Até mais. E aqui vai um lembrete para os produtores de todo o Paraná. A campanha de atualização dos rebanhos, que iniciou em maio, encerra na próxima sexta-feira, dia 30. A atualização é obrigatória para a produção de animais de qualquer espécie. De acordo com a ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária, aqueles que não cumprirem a exigência ficarão impedidos de obter a Guia de Trânsito Animal, que é o documento que permite a movimentação de animais entre propriedades para o abate nos frigoríficos. É possível fazer a atualização no site da ADAPAR. E para você ter acesso direto, basta apontar o seu celular para esse QR Code que está na tela. Outro recado é sobre a emissão do CCIR, o Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais, o documento expedido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que comprova a regularidade cadastral do imóvel rural.
O prazo termina no dia 20 do próximo mês. Para consulta ou emissão, o procedimento pode ser feito pelo site do INCRA ou na sede mais próxima do Instituto. E agora vamos conferir como encerraram os preços da proteína animal nessa semana. Em Cascavel, a arroba do boi gordo, R$ 231,00. O quilo do suíno, R$ 6,53 e o quilo do frango, R$ 4,56. Professor Celso, é possível assistir o Agrofag em qualquer lugar do Brasil, né? Com certeza. É isso aí. Por isso eu quero reforçar o convite aqui para você que está nos assistindo. Acompanhe também o nosso canal no YouTube. É fácil de achar. youtube.com/agrofag ou aponte o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. E eu também tenho outro recado para você que quer participar com a gente. Indicar alguma reportagem ou também tirar a sua dúvida. O nosso time de consultores está preparado para atender você. E tem também a opção de você mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. O nosso número é o seguinte, 4533213970. Agora chegou o momento da gente conferir algumas indicações de eventos e cursos aqui para os próximos dias no momento das redes sociais. Olha só, a indicação aqui do Senar é o curso sobre cultivo e produção de cana-de-açúcar. Olha só, ele tem duração de 30 dias, a carga horária é de 20 horas, gratuito, 100% online e tem certificado para quem realizar esse curso. Para mais informações, basta você acessar esse QR Code que está aparecendo na sua tela ou também por meio do site do Senar. Também outra indicação aqui da Embrapa é de plantas aromáticas e condimentares, identificação e cultivo. 8 horas de carga horária, investimento é gratuito e também a capacitação 100% online. Alguns dos objetivos aí desse curso é para você aprender sobre as principais plantas aromáticas e condimentais, reconhecer as propriedades das espécies e também saber as condições necessárias para a produção dessas plantas. Para você que quer saber mais, indicação então aí da Embrapa. Além disso, produção de hortaliças punk para o consumo doméstico. A punk, as punks são as plantas alimentícias não convencionais. 12 horas de curso, os participantes terão até 30 dias para concluir e o investimento também gratuito. Mais informações, Embrapa Brasil. É só você entrar no site lá da Embrapa, então. Outra dica que a gente traz aqui, DigiFarm, doenças no trigo, saiba quais são e como manejar. Então, dia 29, próxima quinta-feira, 8 horas da noite, é só você fazer a sua inscrição e participar desse, que é um curso, um bate-papo online, na verdade, da DigiFarm. Outra indicação aqui também na próxima quinta-feira, dia 29, mas a partir das 7h30 da noite, no Instagram do @maismilhobrasil. É com o Diego Santana, Rafael Nunes, que é doutor em fertilidade do solo, e o Bruno Henrique, que é mestrando em agronomia. Uma live sobre manejo nutricional da cultura do milho para as máximas produtividades. Sempre é ótimo ter cada vez mais conhecimento, né, professor? Com certeza. E é esse o nosso recado para finalizar o programa desse domingo. Te vejo na próxima semana. Até a próxima semana, pessoal. É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo domingo aqui no Agrofag a partir das 8 da manhã. Até lá!